A ficção científica é construída por obras incríveis e fascinantes que nos renderam décadas de vislumbres sobre possíveis futuros e medos presentes. Mas quem constrói essas histórias lendárias? Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e esse é o Mestres da Ficção Científica, onde exploramos o legado de alguns dos maiores gênios desse gênero. John Carpenter é uma das mentes mais fascinantes do cinema, sendo considerado uma das maiores lendas do terror. No entanto, ele também tem um legado gigantesco na ficção científica. Para mim, um legado até mesmo mais importante do que a sua passagem no terror. Da sua influência na criação do visual do cyberpunk, até mesmo a popularização da combinação do terror com a ficção científica. Carpenter foi responsável por alguns dos principais pilares do gênero durante os anos 80 e também por nos lembrar que nem tudo precisa ser levado tão a sério. Como uma das mentes criativas mais fascinantes do século XX e XXI, John Carpenter tem uma presença única na cultura pop. Mas hoje o nosso foco é explorar por que ele merece o título de mestre da ficção científica e quais foram as suas contribuições para esse gênero que tanto amamos. Carpenter é um daqueles diretores que possui um estilo tão marcante que você sempre sabe quando está vendo um filme dele. Ele é um diretor que tem como palavra-chave a simplicidade e sabe aproveitar isso para criar grandes sucessos. Inspirado pelas suas referências artísticas enquanto crescia e também pelo tempo que morou em Kentucky durante as leis de Jim Crow, Carpenter desenvolveu um estilo narrativo que é muito proeminente em suas obras. Segundo ele, a sua observação direta da segregação fez com que ele tivesse preferência por contar histórias sobre o mal que nos cerca. E isso é refletido em seus filmes, que quase sempre contam com um protagonista ou um grupo de protagonistas cercados pelo pavor e pelas ameaças. O grande trunfo de Carpenter está em sua construção de mundo e de personagens, capaz de imaginar cenários complexos e intrigantes, como por exemplo, o futuro dominado pela violência e um governo totalitário em A Fuga de Nova York, ou personagens interessantes e muito humanos, como os membros do Posto Avançado 31, mas tudo isso sem se aprofundar narrativamente em cada um desses detalhes. Carpenter sempre preferiu levantar muito mais perguntas do que respostas. You know what they did to Bob? Isso cria universos com uma longevidade incrível e ainda misteriosos. São personagens complexos e em mundos complexos e em histórias contadas de forma simples. O diretor também é um mestre de diferentes artes, sendo roteirista, diretor e compositor de muitos de seus filmes, o que garante que todos eles são filmes completamente autorais, mesmo quando são fracassos. Não é simplesmente Halloween ou Enigma de Outro Mundo, é o Halloween de John Carpenter e o Enigma de Outro Mundo de John Carpenter, um tipo de presença autoral no cinema que inspiraria e inspira diretores até hoje, como Panos Cosmatos, Robert Rodrigues e Quentin Tarantino. Carpenter e a igualmente importante produtora Debra Hill são creditados por terem sido um dos grandes responsáveis por criar a onda de slasher dos anos 80 com seu icônico Michael Myers e mudar o terror para sempre. Mas a carreira do diretor também tem uma presença muito forte na ficção científica, com uma importância que nem todo mundo percebe. John Carpenter sempre foi influenciado pela ficção científica. Ele começou a ter vontade de se tornar um cineasta após assistir Planeta Proibido e pensar: eu preciso fazer isso, eu devo fazer isso. Mas foi apenas após 3 filmes lançados que ele entraria de vez nesse gênero, com Fuga de Nova York de 1981. The rules are simple. Once you go in, you don't come out. Fuga de Nova York aproveita não só das características de Carpenter para criar um futuro intrigante e com personagens memoráveis, como também aproveita o conhecimento prévio do diretor com o assalto da 13ª DP para criar ótimas cenas de ação. Ele seria mais uma vez inspirado por um clássico da ficção científica, Planet of No Return, de Harry Harrison, para contar a história de Snake Plissken, um infame criminoso que é enviado para a prisão de Nova York para uma missão que pode mudar e salvar o mundo. The survival of the human race, Pliskin. Something you don't give a shit about.
Fuga de Nova York não foi a primeira vez que vimos na cultura pop um futuro dominado pelo caos e pela violência. Mad Max fez algo similar 2 anos antes. Em outras mídias, isso já era um futuro muito comum. A diferença é que Fuga de Nova York fez isso com um estilo que ainda não tinha sido visto em Hollywood. Um estilo que ajuda a influenciar histórias até hoje e ajudou a definir esteticamente todo um subgênero da ficção científica. John Carpenter imaginou um futuro distópico similar em temas a outras obras, mas diferente em sua visualização. Enquanto vemos uma cidade tomada pela destruição e um estado de caos, não muito diferente do que vimos em Soylent Green e em Mad Max, as localidades são apresentadas com muito mais cor, com muito mais estilo de iluminação, até mesmo aproveitando do neon, que ainda não tinha começado a ganhar força na cultura pop dos anos 80. E se essa combinação de caos em um futuro pós-apocalíptico e violento, com um grande estilo de cores e neon, te faz lembrar de algum subgênero, é porque, sim, Fuga de Nova York é um dos mais importantes filmes do que é conhecido como proto-cyberpunk. Ou até mesmo pode ser considerado como um dos primeiros filmes cyberpunks da história de Hollywood, talvez o primeiro. Ele ajudou a definir o estilo visual desse subgênero no cinema e até hoje é uma grande influência para quem trabalha com essas narrativas. É um visual de cores e luzes que pode até não ter inspirado Blade Runner, mas já aproveitava o estilo que o filme de Ridley Scott deixou tão famoso um ano antes de Deckard chegar em Los Angeles. Esse mundo também inspiraria muitos outros, com os criminosos de Nova York, com seus estilos bem definidos e muitas vezes excêntricos, como o próprio Duque de Nova York, também ajudando a dar mais personalidade para os antagonistas da ficção científica. Histórias como Robocop e até mesmo Juiz Dredd devem um pouco do seu estilo visual à obra de Carpenter. Até mesmo os efeitos visuais teriam seu espaço no futuro da ficção científica. Uma técnica comum em animação, chamada de backlight animation, chegou no cinema de forma tímida em efeitos menores, como em 2001 Odisseia no Espaço e Star Wars. Fuga de Nova York foi responsável por testar ainda mais o que era possível fazer com esse tipo de animação em um filme, criando um modelo todo digital da ilha de Manhattan, mas que não é digital de verdade. O efeito é totalmente prático e é uma maquete pintada de preto e com materiais especiais para ser animada em backlight, para criar a ideia de que é uma imagem gerada por computador. Apesar de não ter uma conexão direta, isso ajudou a preparar o terreno para que Tron usasse exatamente a mesma técnica e elevasse ela a níveis que nunca foram vistos antes e não foram vistos de novo até hoje. Fuga de Nova York foi o primeiro filme de ficção científica a iniciar o movimento dos anos 80 em Hollywood. Tudo que veríamos depois nessa década, seus estilos, seus excessos, teriam de uma forma ou de outra sido influenciados pelo clássico pós-apocalíptico de John Carpenter, ou então teriam sido antecipados pelo filme, enquanto ao mesmo tempo ele mantém o mesmo ritmo e seriedade dos filmes dos anos 70, além de ser um filme verdadeiramente punk e provocante, e é realmente difícil quantificar o seu legado para a ficção científica como um todo. Mas a aventura de Plisken é sem dúvidas inestimável. Não é à toa que Fuga de Nova York foi uma das principais influências para William Gibson criar o seu Neuromancer, tido por muitos como a origem definitiva do cyberpunk. Mas é claro, não poderíamos falar de John Carpenter sem falar do terror, mais especificamente da combinação de terror e ficção científica que ele faria e ajudaria a mudar os dois gêneros para sempre. Em 1982, o nível de terror na ficção científica aumentou 400%. Os fãs do gênero, como um grande exército, hoje admiram os eventos que aconteceram no posto avançado 31. Não existia mais limites para os efeitos especiais no terror, apenas os novos limites que esse filme criou. As regras são simples. Depois de O Enigma de Outro Mundo, tudo mudou. A ficção científica e o terror sempre andaram juntos. Para alguns, o gênero nasceu em uma história desse tipo. O terror acompanhou o sci-fi por décadas, mas nada foi como o que vimos em 1982 na Antártica. O Enigma de Outro Mundo é uma obra que dispensa apresentações. Alguns dos melhores efeitos práticos da história, um roteiro que beira a perfeição e uma execução insuperável tornam a obra de Carpenter um dos melhores filmes já feitos. O que nem todo mundo sabe é que O Enigma de Outro Mundo foi um fracasso de bilheteria e crítica, justamente porque ninguém estava preparado para um terror sci-fi tão brutal. O Enigma de Outro Mundo foi um grande choque, considerado até mesmo um filme intragável, principalmente porque na época estava muito mais forte a visão que ET e contatos imediatos de terceiro grau tinham
trazido para os alienígenas. O horror corporal também era algo raro para a época, com apenas o lobisomem americano em Londres e o incrível homem que derreteu tentando algo tão grotesco. Através da genialidade dos efeitos de Rob Bottin e da fotografia de Jim Candy, o filme quebrou as regras estabelecidas nos filmes de monstros. Ao invés de manter o terror nas sombras e a criatura escondida, ele levou o terror para o centro da tela e entregou algo que visualmente ainda era uma novidade para o cinema, principalmente na ficção científica em Hollywood. Dean Cundey said, rightly, we're bringing this out under these lab lights, man. We're bringing it out for you to take a look at. And a lot of it really upset people at the time. It really upset people. No entanto, esse foi um choque que Hollywood precisava, não só visualmente. O Enigma de Outro Mundo é tão assustador e grotesco quanto é nihilista e pessimista, e apesar do fracasso inicial, não demorou muito para que ele começasse a ser considerado um filme cult, filme que ajudou muitos outros igual a ele a ganharem espaço. Nunca teria existido filmes como A Mosca, Bolha Assassina, A Mutação e muitos outros sem a influência de O Enigma de Outro Mundo. Até hoje, os títulos com horror corporal continuam buscando inspiração nesse grande clássico. Can't burn the find of the century. That's going to win somebody the Nobel Prize. Mas enquanto o Enigma de Outro Mundo é super conhecido e estimado, Carpenter não parou por aí. Na verdade, eu acredito que o segundo filme da sua trilogia do Apocalipse seria até mais importante para ajudar a avançar as ideias para o terror sci-fi. O Príncipe das Sombras é um filme bem falho, mas isso não o torna menos fascinante. A história de um grupo de cientistas e um padre tentando desvendar uma equação misteriosa enquanto são ameaçados por eventos sobrenaturais é bem simples, ora entediante, mas sem dúvidas cheia de ideias incríveis. Em uma de suas fases mais experimentais, Carpenter combinou elementos que antes nunca seriam vistos em um mesmo contexto: possessões demoníacas, tecnologia, ciência, viagens no tempo, alienígenas e, é claro, o apocalipse. E enquanto ele não é tão unânime, até mesmo entre os fãs de Carpenter, é um filme que merece muitos créditos, principalmente por algumas de suas cenas que são perturbadoras. O Príncipe das Sombras foi uma resposta ao aumento dos filmes sobre possessões após o sucesso de Exorcista e A Profecia, colocando a atmosfera pulp de Carpenter e o seu estilo visual em uma história de ficção científica que outrora ficaria apenas no cinema de terror sobrenatural. É um filme que mostrou que não há limites para o quanto os dois gêneros podem se unir e como era possível levar o sobrenatural para histórias mais científicas. Essa noção ganharia força com o tempo, inspiraria diretamente Doctor Who e principalmente o clássico moderno O Enigma do Horizonte, que aproveitou dos pilares de O Príncipe das Sombras para contar o seu terror cósmico. E honestamente, é bem fácil ver o quanto uma ideia assim poderia dar errado. Mas Carpenter conseguiu combinar todos esses elementos, que pareciam estar nos extremos do espectro do terror, de uma forma que, enquanto não é perfeita, é inigualavelmente fascinante. Mas eu estava secretamente cronometrando vocês, e deu tempo suficiente para vocês perceberem que um outro filme fez essa junção de ficção científica e terror antes de O Enigma de Outro Mundo. Um filme tão impactante quanto e com uma das criaturas mais memoráveis do cinema. Sim, antes do Enigma de Outro Mundo, Alien foi responsável por trazer o verdadeiro terror para uma história muito mais de ficção científica. É o filme que inspirou essa mudança e a fusão entre os gêneros durante os anos 80 e a onda que dura até hoje. Mas é aí que vem um detalhe bem interessante. Alien nunca teria existido sem Dan O'Bannon e Ron Cobb, que começaram as suas carreiras em Hollywood e chamaram a atenção de diferentes diretores com um filme semi-amador chamado Dark Star, que olhem só, é dirigido por... So much kinder when we watch them, you and I. Então sim, Carpenter tem uma importância muito maior na ficção científica de terror do que muitos inicialmente imaginam.
Os anos 80 foram marcados por contribuições do estilo autoral de Carpenter para o cinema, mostrando principalmente a sua versatilidade em lidar com diferentes estilos, até mesmo com um romance, combinando uma história de amor que muitas vezes repercute apenas em um nicho fechado com toda a popularidade e as possibilidades da ficção científica. O Homem das Estrelas é muitas vezes esquecido quando discutimos John Carpenter, mas é um filme brilhante, um dos melhores romances de sua década e uma combinação perfeita desse gênero com a comédia, ação e alienígenas. Um filme muito importante para ajudar a mostrar que era possível fugir do básico ao contar histórias românticas. Uma história que rendeu Jeff Bridges até mesmo uma indicação ao Oscar. Novamente, um filme que não fez o merecido sucesso em sua época, mas ajudou a moldar as mentes criativas de diretores que fazem sucesso até hoje. E a década de 80 não acabaria sem uma última grande obra-prima do diretor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Eles Vivem é pra mim a demonstração da capacidade dele de conseguir contar uma história séria sem perder a leveza e o fator de entretenimento. Se separarmos os seus elementos, Eles Vivem é um filme sombrio, beirando depressivo. Ele é sobre desigualdade social, vulnerabilidade financeira e descaso com os menos favorecidos. Ele é sobre a falta de oportunidades e sobre os muitos problemas políticos dos anos 80. Mas ao mesmo tempo, ele é um filme tão divertido e memorável que se firmou na cultura pop sem deixar que a sua mensagem se perdesse em meio aos seus exageros, algo que acontece com muitos outros filmes de sua época. Eles Vivem é novamente Carpenter em seu melhor, mostrando temas, personagens, um mundo complexo e uma narrativa super simples e eficiente, criando um dos mais icônicos protagonistas dos anos 80 e uma história que é cheia de alma e propósito. É verdadeiramente uma obra de arte com todo o DNA de John Carpenter. Infelizmente, a virada dos anos 80 para os anos 90 não foi tão boa para o diretor, com a primeira metade da década de 90 marcando uma sequência de falhas que levaria Carpenter a se aposentar de Hollywood para valer. Mas é importante destacar que até nisso ele nos dá uma lição sobre arte e cinema. Novamente tentando inovar em seu próprio estilo, Carpenter dirigiu uma comédia romântica que era uma paródia de uma das mais famosas histórias da ficção científica, o Memórias de um Homem Invisível com Chevy Chase, que, apesar de ter os seus fãs, foi um grande fracasso de bilheteria e crítica. A mesma coisa aconteceu com seu verdadeiro terror Lovecraftiano à beira da loucura, que também demorou para conseguir seus fãs, apesar de ser uma joia perdida dentro do cinema de terror dos anos 90. Infelizmente, com menos recursos para entregar efeitos como de seus filmes anteriores, ele não fez tanto barulho quanto o Enigma de Outro Mundo, mas é uma experiência incrível, uma história verdadeiramente filosófica sobre a nossa própria existência. Sem contar que Sam Neill entrega o melhor papel de sua carreira, enquanto enlouquece por causa do terror existencial que vive na cidadezinha de Hobbs End. E claro, temos o que é pra mim um grande incompreendido, Fuga de Los Angeles, uma paródia do absurdo dos filmes de ação, e quanto mais absurdo os filmes se tornam, principalmente no centrismo dos super-heróis que vemos hoje, mais interessante e relevante Fuga de Los Angeles é. Mas no fim das contas, também foi um fracasso de bilheteria. A carreira de Carpenter como diretor de Hollywood chegaria então ao fim efetivamente em 2002 com Fantasmas de Marte, que ao contrário de Fuga de Los Angeles é simplesmente ruim, infelizmente, mas não deixa de ser criativo. Mas existe algo em comum entre esses filmes que representam o fim da sua carreira. Tal como seus grandes sucessos, eles também são filmes de John Carpenter. Mesmo em seus fracassos, Carpenter nos ensinou que o importante é nunca deixar de tentar ou arriscar, por mais maluca que a sua ideia seja. Até o fim de sua carreira, ele se manteve fiel à sua visão do que é arte e tentou inovar na ficção científica sem cair na mesmice ou em uma zona de conforto, repetindo apenas o que dava certo. Ao invés de esvair suas ideias e ser completamente esquecido, ele foi com tudo, tanto em seus acertos quanto em seus fracassos. E dessa forma, deixou um legado gigantesco para a ficção científica. Um legado que é sentido até hoje. Sempre que vamos assistir um filme de terror com ficção científica, sempre que vemos uma obra cyberpunk, há um pouco de John Carpenter em tudo isso. Don't lose yourself, no matter what happens. Keep in touch with who you are when you start. There's a lot of things happen to you. Success and failure both. Don't lose yourself through those. Stay in touch with who you are. Benson, Arizona, the warm wind through your hair. My body flies the galaxies, my heart longs to be there.
E muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui comigo e conheceu um pouco mais sobre a importância de John Carpenter. Um agradecimento ainda mais especial para os membros que ajudam o Central Pandora a criar esse tipo de conteúdo com muito carinho e muita dedicação. Muito obrigado a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos muito mais dos outros universos da ficção científica e traremos entretenimento de todas as galáxias.